A República Velha foi um período que durou de 15 de novembro de 1889 a 1930. Foi quando o Brasil adotou o modelo republicano como forma de governo. A República Velha no Brasil pode ser dividida em dois períodos. O primeiro período ocorre do ano de 1888 a 1894 e podemos chamar da República de Espada. Foi o período dominado pelos militares, sendo eles Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Já o segundo período vai de 1895 a 1930, chamado de República Oligárquica. Foi o período dominado por presidentes dos estados, pois na época os atuais governantes eram chamados de presidentes. O fator que mais influenciava as rebeliões que aconteceram no período pré-república era a concentração de terras. As revoltas de Canudo, na Bahia, Contestado no Sul e Cangaço aconteceram por conta das explorações dos camponeses em decorrência da expansão latifundiária. Os líderes eram respectivamente Antônio Conselheiro e José Maria. Eram vistos como líderes religiosos e políticos. O desfecho dessas revoltas foi a perda dos camponeses contra as tropas federais. Os cangaceiros também perderam a batalha. A revolta armada foi um movimento dos marinheiros contra o governo em razão dos castigos físicos que recebiam. A maioria dos marinheiros eram negros e o líder de rebelião foi João Cândido. Os marinheiros perderam a batalha. A revolta da vacina ocorreu no Rio de Janeiro e era contra a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. O tenentismo foi um movimento dos jovens militares contra o governo federal. As primeiras legislações do Brasil foram o Código Penal de 1890 e a Constituição Federal de 1891. O Código Penal de 1890 foi alvo de duras críticas pelas falhas que apresentava, que decorria da sua pressa com que foi elaborado. Em virtude da Constituição de 1891 haver abolido a pena de morte, a de galés e a de banimento judicial, o Código Republicano de 1890 contemplou as seguintes sanções: prisão, banimento, interdição, suspensão de perda de emprego público e multa. Estruturava-se em 4 livros: o livro 1º dos crimes e das penas, o livro 2º dos crimes em espécie, o livro 3º das contravenções em espécies e o livro 4º disposições gerais. A Constituição de 1891 foi a primeira Constituição republicana do Brasil. Sua elaboração foi dada em novembro de 1890, com instalação da Constituinte na cidade do Rio de Janeiro. Foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891, tendo como função instaurando no país os princípios do regime republicano com um sistema de governo presidencialista. A Constituição tinha o nome de Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 91. Esta Constituição, na teoria, tinha a ideia de ser justa, liberal e equilibrada, por garantir alguns direitos e estabelecer alguns deveres, como, por exemplo, excluir o voto censitário, ou seja, excluir a concessão do direito a voto apenas a cidadãos que se enquadrassem em determinados critérios, extinguir o poder moderador, marcar o fim do autoritarismo do império e garantir algumas liberdades individuais. Porém, na prática, isto não ocorreu. Esta Constituição foi excludente com as minorias e favorecer cafeicultores paulistas, pois estabeleceu autonomia dos estados. Não votava mulheres, analfabetos, mendigos e entre outros. Manteve presente o coronelismo. O Código Civil de 1916, ou ainda o Código de Bevilacqua, entrou em vigor no Brasil em janeiro de 1917 e permaneceu vigente até janeiro de 2002. Possuía 2.046 artigos divididos em 2 grandes partes. A primeira, a parte geral, era composta de 3 livros, das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos. A segunda era a parte especial, composta de 4 livros, do direito da família, do direito das coisas, do direito das obrigações e do direito das sucessões. Esse código é permeado por uma eticidade formal, embasada na ética da liberdade e do dever kantiano.
Essa eticidade é fundada na igualdade formal e desconsidera as reais condições sociais dos indivíduos, que eram indiferentes para a ordem jurídica liberal. Mas como assim? No Código, a pessoa era tida como um mero sujeito de direito, e a personalidade correspondia à capacidade de direito. Enfim, a eticidade formal demonstrou um caráter individualista no Código de 1916, o qual é evidenciado, dentre outros aspectos, pelo embasamento no regime contratual, no princípio da autonomia da vontade e irreversibilidade dos vínculos contratuais. O sistema econômico da época. O sistema econômico da época denominada República Velha era controlado pelas elites dos estados de São Paulo e Minas Gerais, que se alternavam na presidência do país de acordo com a política do café com leite, que será abordado no próximo tópico. Dessa forma, os dois estados sempre mantinham acordos com os demais do Brasil para que o sistema econômico não fosse rompido, e dessa forma forjariam-se as lideranças regionais. É preciso lembrar que a economia brasileira ainda era mantida em segundo plano nos interesses do país, mas houve um crescimento considerável nas indústrias no governo de Campos Salles. O Brasil ainda mantinha um sistema agroexportador. A política do café com leite. A política do café com leite teve início em 1898 no governo do paulista Manoel Ferraz. A política foi um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo federal durante a República Velha, para que os políticos de São Paulo e Minas Gerais fossem eleitos como presidente da República. O acordo recebeu esse nome por São Paulo ser uma grande produtora de café e Minas de leite. O acordo era previsto para que os dois presidentes se revezassem no mandato. Além da política café com leite, existe um acordo mais amplo que era a política dos governadores. Eles, em troca de autonomia e não interferências, garantiam o apoio ao presidente da República. Os dois acordos eram complementares para a manutenção da ordem política e econômica nacional, onde apenas as elites agrárias alcançavam o poder político, que continuaria girando a favor da manutenção dessas elites políticas no poder. A política do café com leite chegou ao fim em 1930, no governo do presidente Washington Luiz, que era paulista, e resolveu apoiar outro candidato paulista para a eleição seguinte, Júlio Prestes, rompendo, então, o pacto de revezamento entre mineiros e paulistas. Os mineiros descontentados se uniram com os políticos do Rio Grande do Sul e lançaram outro candidato à presidência, mas foram derrotados devido a uma fraude que os paulistas fizeram nas eleições. Os mineiros não esperavam o presidente eleito tomar posse e organizaram um golpe que levou ao poder Getúlio Vargas em 1930. República da Espada e sua organização estatal. A República da Espada foi o nome dado ao período inicial da República no Brasil, entre 1889 e 1894. Ganhou este nome pois o Brasil foi governado por dois militares neste período, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Após a proclamação da República, as oligarquias brasileiras temiam a volta da monarquia, porque sabiam que essa fase de transição poderia ser um momento de fragilidade política. Dessa forma, eles confiaram essa fase inicial do regime republicano ao exército para garantir a instauração da República. Tanto os militares quanto os ricos cafeicultores da região sudeste não desejavam um retorno ao regime monárquico. Relações de trabalho pós-escravidão. Após a escravidão, os negros foram jogados à própria sorte, sem auxílio do Estado para sua inserção na sociedade. Muitos ficaram sem moradia, sem assistência, vivendo em habitações de péssimas condições, sobrevivendo de trabalhos informais e temporários. Muitas mulheres negras passaram a se prostituir para conseguir viver, sem falar que os negros tiveram ainda que competir trabalhos com os imigrantes, que tinham uma mão de obra barata, e além disso o negro sofreu o preconceito de toda a sua história. A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934, nessa época, vale a observação, nosso país era República dos Estados Unidos do Brasil, foi a segunda Constituição republicana e a terceira Constituição da história do Brasil, no fim do governo provisório de Getúlio Vargas. Para dar legitimidade a essa presidência,
depois da Revolução Constitucionalista de 1932. Essa Constituição, mesmo sendo menos duradoura, ela deixou heranças cruciais, principalmente no direito constitucional brasileiro, estabelecendo sufrágio feminino, voto secreto, maior independência do poder judiciário, direitos trabalhistas e noções de liberdade básica, como livre expressão e movimento. Mais tarde nós vamos ver que a Constituição de 37 tirou algumas dessas coisas. Junto com os 3 direitos fundamentais que essa Constituição de 34 ela afirmou: segurança individual, liberdade e propriedade. O contexto histórico dessa instituição, embora seja um texto de regime democrático, foi elaborado de forma promulgada durante o período quase ditatorial, onde o presidente provisório, que era Getúlio Vargas, depois de derrubar o Washington Luiz, a gente tem que lembrar que nessa época o Brasil entrava em instabilidade por causa da política do café com leite, e teve essa como pode dizer, inflou o povo com a revolução contra-revolução de 1932, que foi capitaneada por São Paulo e Rio Grande do Sul. Foi fracassada, mas essa revolta foi decisiva para Vargas, para autorizar a elaboração de uma nova Constituição. Uma das características mais importantes dessa Constituição é que ela estabeleceu o voto universal e secreto, ou seja, todos os adultos poderiam votar, independente de sexo. Então, estabeleceu-se o voto feminino, ainda que fosse restrito a mulheres em exercícios de cargos públicos remunerados. Mas o voto secreto era a escolha de cada eleitor, seria finalmente velada, acabando com aquela história de voto do cabresto e as manipulações eleitorais que ocorriam na época do coronelismo. Também foram derrubadas as restrições de caráter classicista da Constituição anterior, com a proibição do voto por analfabeto e mendigos. A Constituição de 34, ela instituiu liberdades básicas do vocabulário constitucional e também instituiu a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Ficaram garantidas as liberdades de expressão, crença, locomoção e associação. E também teve a consolidação das leis do trabalho. Embora vale ressaltar que a CLT só foi feita em 1943, mas nessa Constituição já aparecia índices daquilo que estaria por vir. A Carta de 1937 foi a 4ª Constituição brasileira do 3º período republicano, e ela ficou conhecida como polaca por ter leis inspiradas no fascismo, na Carta Magna Polonesa de 1935. O texto foi elaborado pelo jurista Francisco Campos. Ela era uma Constituição outorgada, ou seja, sem participação do povo. Falando no contexto histórico dessa polaca, em 1937 foi descobrida uma tentativa de golpe supostamente tramada pelos comunistas, chamada de Plano Cohen. Diante dessa ameaça, Getúlio Vargas ele declara a criação do Estado Novo e dissolve a Câmara dos Deputados, o Senado, e outorga uma nova Constituição no país, que deveria passar por um referendo, mas nunca conheceu. As características desta Constituição de 37 eram: o presidente ele deveria nomear interventores estaduais e esses interventores nomear autoridades municipais. A justiça eleitoral e os partidos políticos foram extintos. Foi suspeito o direito de mandado de segurança ou ação popular. A instituição da censura prévia nos meios de comunicação. Os meios de comunicação estavam obrigados a publicar e transmitir os comunicados do governo. Era proibido o direito de greve. A previsão de pena de morte para crimes políticos e o poder legislativo em todos os níveis foi extinto. Então não existiam câmaras de vereadores ou deputados estaduais.
Dentre as consequências dessa Constituição de 37, a gente pode dizer que o poder do presidente ele atingiu o ápice concentralizador, ou seja, todo o poder do país estava concentrado na mão dos presidentes. Em uma cerimônia simbólica, por curiosidade, no Rio de Janeiro, foram queimadas as bandeiras estaduais e os hinos estaduais foram proibidos, ou seja, o poder era totalmente centralizado na mão do presidente. Getúlio Vargas, ele sofreu uma nova tentativa de golpe pelos integralistas em 1938, mas eles foram desmascarados rapidamente. O governo dele foi ditatorial nessa época, com a ajuda desta Constituição de 37, e só até 45, que foi quando ele sofreu o golpe de Estado articulado pelo Exército. Processo eleitoral na República Velha. Em 15 de novembro de 89, o Brasil Império teve fim com a proclamação da República. Essa forma de mudança de governo não significou necessariamente a instituição de um regime político verdadeiramente democrático e livre das influências do poder econômico. Nessa época da República Velha, a fraude ela era generalizada. Ela ocorria em todas as fases do processo eleitoral. Desde o alistamento de eleitores até a votação, a apuração dos votos. Os principais instrumentos para essa falsificação eram o bico de pena e a degola. O bico de pena ele era feito com a adulteração das atas na mesa do processo eleitoral, que também apurava os votos. Então, se inventava nome, ressuscitados apareciam, para votar, ausentes compareciam e esse tipo de coisa. Nessa época, a Câmara dos Deputados ela tinha uma comissão responsável por organizar a lista dos deputados legítimos para a legislatura seguinte. O controle dessa comissão pelos deputados permitia que os parlamentares eleitos pela oposição não tivessem seus diplomas reconhecidos. E esse mecanismo de não ter os diplomas reconhecidos no meio político era a degola. E isso foi usado muito na Primeira República. Na República, ela aboliu-se a exigência da renda para ser eleitor ou candidato. Então, o voto era de forma facultativa, apenas para homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Os analfabetos eram proibidos de votar, já no Império com a lei chamada Saraiva, e as mulheres também não votavam. O presidente e o vice-presidente, eles eram escolhidos de modos diferentes, e eles tinham que alcançar a maioria absoluta dos votos. Se isso não acontecesse, era o Congresso que escolhia os dois mais votados. Eram eleitos 3 senadores por estado e o mandato deles era de 9 anos. Dessa forma, se aboliu o cargo de senador vitalício. E os deputados, por sua vez, eram eleitos no mandato de 3 anos. Cada estado tinha autonomia para organizar o processo eleitoral da sua escolha de governadores e representantes. E as suas instituições eram estabelecer as regras, as escolhas de representantes políticos municipais. Durante sua Primeira República, 3 sistemas eleitorais foram utilizados nas eleições para a Câmara dos Deputados. O primeiro representava a reprodução do sistema vigente nos últimos anos do período imperial, que foi instituído em 1881 pela Lei Saraiva. O Brasil ele foi dividido em circunstâncias eleitorais equivalentes aos estados membros da Federação. O eleitor podia votar em quantos nomes fossem necessários e exigia que a maioria simples do voto fosse feita. Só que esse sistema foi usado nas eleições de 15 de novembro de 90. O segundo sistema eleitoral, que entrou em vigor em 92, ele dividiu os estados federados em distrito. O eleitor ele podia votar em 2 nomes apenas, sendo eleitos os 3 candidatos mais votados de um dos distritos. Esse sistema ele perdurou até 1904, quando foi instituída a Lei Rosa e Silva.
de autoria do senador do mesmo nome, obviamente. A partir de cada distrito seria responsável pela eleição de 5 representantes na Câmara dos Deputados. O eleitor do novo sistema era permitido votar até 4 nomes, sendo possível o voto cumulativo. Ou seja, o eleitor ele podia votar no mesmo candidato várias vezes. E o sistema eleitoral instituído por essa lei Rosa e Silva, ele perdurou até o final da República Velha. O Brasil na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela durou de 1914 até 1918 e envolveu a maioria dos países do mundo, até porque foi um conflito armado mundial. Como muitos pensam, entretanto, o Brasil ele não ficou de fora desse contexto. Nos 3 primeiros anos da guerra, o Brasil ficou neutro, mas ele entrou na guerra em 1917 por conta de um submarino alemão que atacou um navio brasileiro no litoral francês. O Brasil ele declarou guerra dessa forma aos países da Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha e pelo Império Austro-Húngaro. Mas o Brasil ele não enviou soldados. Então, a gente pode afirmar que nenhum militar brasileiro foi morto durante a Primeira Guerra Mundial. O Brasil participou da guerra enviando medicamentos, equipes de assistência médica para ajudar na Tríplice Entente, que era formada pelo Reino Unido, França, Rússia e Estados Unidos. E também participou de missões de patrulhamento do Oceano Atlântico, com embarcações militares. A Primeira Guerra, ela trouxe muitos benefícios para a economia brasileira, porque nos 4 primeiros anos da guerra, os países que estavam na Europa envolvidos com esse conflito, eles voltaram as suas indústrias para a produção de armas, a produção bélica. E com isso, o Brasil ele ficou responsável, como se pode dizer, em enviar comidas, coisas básicas, produtos agropecuários, já que a indústria europeia não estava voltada para este tipo de coisa. Ele lucrou exportando matéria-prima para os países, principalmente a borracha, e a exportação de produtos agrícolas como café, cacau e açúcar. É importante ressaltar que o Brasil foi o único país da América do Sul a entrar na guerra na condição de combate, porque os governos da Bolívia, Equador, Uruguai e Peru, eles limitaram-se apenas a romper as relações diplomáticas com a Alemanha, e outros países como Chile, México, Venezuela, Paraguai e Argentina permaneceram neutros durante a Primeira Guerra Mundial. Outro fato curioso sobre a Primeira Guerra é que havia nessa época, antes do Brasil declarar guerra à Alemanha em 1917, um intercâmbio intenso político e comercial entre o Brasil e a própria Alemanha. O Brasil ele enviava oficiais brasileiros para servir no exército alemão, que nessa época era considerado bem mais preparado e organizado, e o governo brasileiro obtinha armas de empresas alemãs. Por isso, o Brasil, nos 3 primeiros anos da guerra, se manteve neutro. Só em 1917 ele foi declarar a guerra, por conta dos seus navios afundados, que gerou uma comoção popular enorme.